Prezado presidente, vereadores, vereadoras, quem nos assiste aqui na casa, quem está através da TV Câmara acompanhando essa sessão, nós vamos fazer o uso do nosso grande expediente, que é aquele espaço que o vereador usa como achar mais interessante. E eu normalmente tenho procurado mesclar os meus assuntos, ou o tema que eu trago para trazer como informação, a apresentação do que a gente fez de trabalho, enfim, usando as prerrogativas de fazer uso com bem entender do seu espaço. Normalmente pode ser um espaço técnico ou político. Evidentemente, como ontem houve tanto alvoroço nesse Brasil, 7 de setembro, discussões políticas, todo mundo está achando que eu vou falar sobre política. Mas não vou não, vereador. É exatamente o contrário. Vou usar esse meu espaço para falar sobre um assunto bem técnico. E eu quero, na verdade, dar continuidade ao assunto que eu falei lá em março desse ano, fazendo um comparativo do que aconteceu em relação à pandemia, ao coronavírus, lá em março e o que acontece agora. É evidente que muita gente pode ter esse conhecimento mais ainda, mas eu, como médico, me sinto a obrigação de trazer algumas informações que eu acho que, de repente, pode ser proveitosa a informação às pessoas que nos assistem aqui, ou em casa. Naquela época, eu apresentei para vocês o vírus, o vírus que fazia um estrago. Em dezembro de 2019, surgiu um coronavírus que teve o nome de 219N, o vírus, e teve o apelido de Covid-19. Então, a partir dessa data, se falou muito do tal de vírus, como se trata, qual é a mortalidade dele, enfim, assustou muita gente e continua assustando muita gente. A ideia é trazer essas informações para que as pessoas avaliem e tomem, evidentemente, suas medidas tentando evitar esse vírus. Esse vírus é um agente infeccioso, o nome diz, portanto, ele produz uma infecção. É um ser muito pequeno, vive dentro da célula do nosso organismo. Isso é uma coisa interessante, porque o vírus ele não sobrevive se não estiver dentro do organismo do ser humano ou de qualquer ser vivo. Isso é muito importante. Então, o vírus não anda por aí, em cima de uma mesa, em cima de uma maçaneta. Não, ele não anda. Ele sobrevive um tempo, porque ele precisa do substrato que é o ser humano. Diferentemente de bactérias, parasitas ou fungos, o coronavírus é imune a qualquer antibiótico. Não existe antibiótico que mate esse vírus. Ele sobrevive, ele tem uma capacidade muito grande de sobrevivência. A letalidade dele, felizmente, é pequena. Quer dizer o quê? Ele não mata muita gente. Se diz hoje que a mortalidade não passa de 3%. Portanto, uma infecção que tem essa letalidade tão baixa, para nós, profissionais da saúde, não é uma coisa assustadora. Evidentemente, tem que se tomar precauções, tem que se cuidar, mas não é uma coisa assustadora. Assustador seria se fosse o contrário. 97% das pessoas moram, só 3% sobrevivem. Aí seria de assustar mesmo, Mas a capacidade de contagiar desse vírus é muito grande. É muito grande, Diferentemente, lá em março eu falei isso aí, estou repetindo. Capacidade de contagiar é muito grande. Aí surgiram umas variantes. O que é a variante? Variante é o próprio vírus, coronavírus, que foi agredido. Ele foi agredido com os medicamentos, com os remédios que a gente usa contra ele. Então, ele se muda, ele fica diferente. É uma defesa do próprio vírus, E esse vírus, as mutantes, ou as variantes, se chamam alfa, beta, gama e mu.
A Organização Mundial da Saúde usou o alfabeto grego para dar nome a essas variantes. A variante Delta, né, que acabei não colocando ali, né? Mas ela existe, tá? Ela tem uma capacidade que está hoje crescendo por aí, quer dizer, existe bastante essa variante, ela tem uma capacidade muito grande de contágio. Eu falei lá em março de 2021 que ontem era uma coisa, hoje é outra, amanhã pode ser bem diferente. Mas é interessante que 6 meses depois que eu falei isso, praticamente não mudou nada. Isso é interessante. Isso tem que ser pensado. Por isso que a gente está trazendo aqui essa discussão. Eu quero apresentar para vocês números de morte, quantas pessoas morreram em consequência do coronavírus, o tratamento que se fez e se faz, e a vacinação, que é o tratamento mais eficaz que existe. Como está se fazendo a vacinação a nível de mundo e Brasil, né? E eu quero mostrar para vocês, lá que em fevereiro de 2020, nós tínhamos 3.809 mortes pelo coronavírus no mundo. Há 1 ano e meio atrás. Apenas isso aí. 3.809 mortes. Hoje, no mundo, nós temos 220.340.000 contaminados, com 4.568.000 mortes no mundo. Isso é o que o vírus está fazendo. Veja bem, eu mostrei para vocês antes 3.906 há 1 ano atrás. Agora estamos nisso aí. No Brasil, nós temos 20.890.800 contaminados, com 583.000 mortes. Isso que o coronavírus, está produzindo hoje ou fazendo no Brasil. Aqui, trazendo o que apareceu na imprensa, né, em março de 2021, era 278.000 aproximadamente mortes pelo coronavírus. Hoje, 584.000. Veja o que cresceu nesses 6 meses. Então, realmente, é uma doença preocupante, embora eu falei para vocês, não mata tanta gente, mas mata sim, mata bastante, né? Podia ser mais, evidentemente, dependendo da letalidade, que não é tão grande assim. Trazendo a Passo Fundo, em março de 2021, eu mostrei que o óbitos em Passo Fundo, 337. Agora, trazendo aqui Passo Fundo em setembro de 2021, são 677 mortes aqui em Passo Fundo pelo coronavírus. Sobre o tratamento do coronavírus, em março de 2021 e agora em setembro de 2021, dá para dizer que não tem tratamento específico, então não mudou nada em 6 meses, apenas tratamento sintomático, isto é, tem tosse, remédio para tosse, tem febre, remédio para febre, tem infecção, remédio para infecção. Muitas pesquisas, mas nada se concluiu em relação a esse vírus. O tratamento, lá em março, eu falei, mostrei, e que não mudou nada, a gente divide em 3 fases o tratamento do coronavírus. Fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 é aquela fase em que o paciente tem sintomas gripais, parece uma gripe simples, uma virose, como se diz, né? E é uma virose, dura de 3 a 5 dias, essa sintomatologia, e aí pelo 10º dia o paciente se sente bem, a vida volta ao normal e ele volta a trabalhar. O tratamento foi unicamente sintomático. Como eu falei, só 3% complicam. Portanto, a grande maioria acontece exatamente isso aí. Se eu tomar chá de flor de laranjeira, vai dar quase a mesma coisa não tomar nada. Ou tomar qualquer antibiótico. É assim que o vírus responde. A fase 2 já fica um pouquinho mais complicada, né? Continuam aqueles sintomas, passou de 10º dia, então o paciente está contaminado, alguma coisa está acontecendo com ele, né? Aí a gente pede uma tomografia. Isso que se faz, normalmente, nada mais que isso. Qual é a finalidade dessa tomografia? É justamente avaliar as condições respiratórias desse paciente. Tratamento, azitromicina, cloroquina, ivermectina,
o tal de tratamento precoce. Não estou dizendo aqui que sou favorável a ele, nem estou dizendo que sou contrário a ele. Estou dizendo que é assim que se faz. Tá? Oxigenação, quer dizer, dá-se oxigênio, evidente, o paciente está com saturação de oxigênio muito baixa, isso é, ele não, o oxigênio está chegando no pulmão, ou chega no pulmão, não chega até a corrente sanguínea, portanto, ele tem que receber oxigênio. Anticoagulante, naquela época, lá em março, se usava o Padroxo, colcistina se usava também naquela época. Agora, setembro de 2021, fase 2, continua então a mesma coisa, se pede nova tomografia, só que mudou alguma coisa. A azitromicina, cloroquina e ivermectina mudou, quase com desuso. Vocês quase não ouvem falar mais que os médicos estão receitando essa medicação. Porque se descobriu, com certeza, que não existe qualquer ação antiviral desses medicamentos. Da mesma maneira que não se descobriu, diga-se de passagem, que não tem ação antiviral. Veja como é interessante. Não se provou que tem, mas também não provou que não tem. É alguma coisa que está por aí. Então, aqueles colegas que estão usando, com base naquela prerrogativa que tem o médico e o direito que ele tem de receitar o que ele bem entender com o seu paciente, evidentemente, ele paga se ele fizer dano nesse paciente. Eu até acho que alguns colegas ainda vão responder processo por ter usado abusadamente, principalmente a ivermectina. Mas isso eu acho. Não estou dizendo que seja verdade. Oxigenação é a mesma coisa, não mudou nada. O anticoagulante mudou um pouco. A inoxiparina está se usando mais para evitar o excesso de coagulação do paciente. A fase 3, que é a pior fase que tem, é quando o pulmão fica inflado. Ele fica coagulado, dá dispneia intensa, baixa muito a oxigenação, aquilo que eu falei no começo, quer dizer, não chega o oxigênio até a corrente sanguínea, o paciente entra em falta de ar intensa, e esse paciente normalmente é internado. Quando é internado, ele vai receber dexametasona, ou outro corticóide que seja, em altas doses, não com a finalidade de matar o vírus, porque não tem remédio contra o vírus. Mas ele vai receber o corticóide porque é um anti-inflamatório muito potente. Isso é bem conhecido. A oxigenação já não é mais simplesmente colocar oxigênio perto do paciente, é por catéter, ou numa tenda, isto é, tem uma tenda saturada de oxigênio, o paciente está lá dentro recebendo oxigênio. Ou então, que é a pior coisa que tem, que é a tal de intubação. Que, aliás, é um desejo que ninguém faça isso. Se alguém já fez, sabe como isso deve ser penoso. Isso aqui, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, só para mostrar para vocês um protocolo do manejo do paciente com coronavírus, depois de confirmado a doença. Eu mostro isso aqui para vocês verem que o protocolo não é uma coisa simples. Chega lá o paciente e vai se dando um monte de remédio. Vai depender da sintomatologia, do estado do paciente, aonde ele está respondendo esse vírus, aí que se faz. Então, se segue todo um protocolo, Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Então, está ali, não se recomenda, não é indicado cloroquina, hidrocloroquina, ivermectina, zinco, vitamina D e azitromicina. Não é recomendado. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é referência mundial no tratamento do coronavírus. Quem sabe isso explica por que eu não recomendo também. Mas não recrimino, não condeno, quem está receitando. Michel? Pode receitar à vontade. Bom, quanto ao tratamento, lá em março se dizia que o Remdesivir é o único antiviral aceito pela Anvisa, e era mesmo, que já tinha sido usado contra o ebola. A ebola é uma doença também viral, e então, já que dava certo com o ebola, se tenta usar também contra o coronavírus. Isso está se fazendo, e parece que ele impede a multiplicação do vírus. Ele não é contra o vírus especificamente, mas se usou com bom resultado no ebola, está se usando também, se usava naquela época, contra esse vírus agora. A proxalutamina
é um anticancerígeno, é um medicamento que se usa para fazer castração no homem. Ele impede a produção da testosterona, que é o hormônio masculino. E se descobriu que usando esse medicamento, o vírus não se multiplicava muito, diminuía a capacidade viral ou de causar doença nesse paciente, ou de causar dano nesse paciente. Se descobriu isso e começou a se usar. Houve contraindicação das revistas, principais revistas do mundo da medicina. Isso eu falei lá em março de 2021. Esse medicamento é o mesmo que agora há poucos dias o presidente anunciou que tinha descoberto mais um medicamento que ia substituir a cloroquina. Não. Lá em março eu falei desse medicamento. Mas não é de hoje que ele está por aí, né? Aliás, deu um rebu muito grande, eu lembro. Teve um grupo lá do Nordeste que lançou, não esse aí, mas um parecido, que tinha a mesma função de diminuir a testosterona e, aparentemente, melhorar o paciente. O plasma, então, se usa, quem está doente, tira o plasma, passa para a pessoa, transmite com esses anticorpos e quase cura o coronavírus. Hoje, então, se fala atualmente, o Remdesivir continua. Eu acho que é esse aí que lá nos Estados Unidos o presidente usou. E tem mais algumas coisas novas, caríssimas, que é os anticorpos de bloqueio do vírus. Que tem esse nome bem complicado ali, o Regdamvimab e o Tocilizumab. Ele tem ação, ele é um anticorpo, é como aquele anticorpo produzido quando tu faz a vacina, só que esse é artificial, ele vem ali e tenta combater o... Se usa a proxalutamina ainda, embora não muito recomendado, mas se usa, né? E o plasma continua se usando também. Surgiu uma coisa nova aí, Yaran, que defende isso, que é a síndrome do pós-Covid. São pacientes que 6 meses ou um pouco mais começam a apresentar uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que quer dizer alguma coisa. Fraqueza muscular, falta de ar, dor de cabeça, insônia, dificuldade de concentração, de memória, déficit de aprendizado, depressão e ansiedade. Né? Essa é a síndrome pós-Covid. E as pessoas, as autoridades, têm que se preocupar com essa síndrome, porque ela é igual ou pior do que a própria doença. E eu falei no Yaran, porque ele defende há bastante tempo, que aqui em Passo Fundo tem e está se fazendo, embora não tenha um ambulatório específico, está se fazendo alguma coisa. Bom, ataca o sistema respiratório, renal, neurológico, né, cardiovascular, gastrointestinal, enfim. Esse vírus não tem o que não ataque no organismo. Ele é completamente incerto. Ele ataca qualquer órgão. A gente se perdeu, a gente não sabe o que ele vai fazer. O mesmo paciente, ou melhor, 2 pacientes com o mesmo vírus, apresentam uma reação pós-Covid bem diferente um do outro. E, normalmente, lesões sérias. Imagina perder a memória. Tem pacientes que têm problema de cognição, perde a capacidade de entendimento das coisas. O Covid tem feito isso. Aqui são os sintomas persistentes pós-Covid, 2 semanas e 4 meses pós-infecção. É bem interessante esse slide, né? Ele mostra onde é que ele pode agir, no cérebro, no pulmão, no intestino, né? Na parte muscular, na parte articular. Não se sabe onde é que ele vai agir. Tem um trabalho em São Paulo, no estado de São Paulo, que diz que 60% dos pacientes pós-Covid apresentam sintomatologia. 40% não. Quem já teve o Covid sabe que algum sintoma tem. Às vezes um sintoma brando, leve, mas sempre alguma coisa tem. Tem alguns que não, tem alguns que não tem. Vacina, então, né, que é realmente o que é interessante e bom e resolve, né, é importante se diga que não é um medicamento. Todo mundo sabe que a vacina
introduzida no organismo, seja ela a que for, não tem uma pior ou outra melhor, e tem a finalidade de produzir os anticorpos. Os anticorpos é a única substância efetiva de combate do vírus. Eu falei que não tem antibiótico, não tem antiviral, mas o anticorpo formado pelo próprio organismo, sim, com certeza, ele consegue fazer isso. Ele debela, ele mata o vírus. É a única atitude que a gente resolve mesmo. Então, o estímulo no organismo, e isso não é novo. A vacina surgiu lá em 1797. Um britânico lá chamado Edward Jenner que descobriu a história da vacina. Né? Bom, no mundo todo, até março, que eu falei, nós havíamos vacinado 320 milhões de pessoas no mundo. Hoje já chegou em 5,56, 5 bilhões e 560 milhões. Né? Então, 28% da população no mundo todo está vacinada. Tem países, tem locais que não se chegou lá e, de repente, nem vai se chegar. Né? Mas, enfim, a tentativa é que se vacine a maioria das populações e aí, com isso, todo mundo vai sair ganhando. No Brasil, a vacinação. Lá em março, eu mostrei para vocês que segunda dose, quer dizer, então a vacinação completa, nós tínhamos apenas 1,69% da população. 1,69% lá em março. Né? População, primeira dose, então incompleta ainda, era 4,59%. Isso lá em março. Agora, isso aqui, pego ontem esse dado aqui, mostra que a primeira dose nós temos no Brasil vacinado 63% da população. Isso é muito bom. Houve um crescimento muito grande de vacinação. E da completa, ou das duas doses, 31,84%. Quer dizer, falta muito ainda. Aqui em Passo Fundo, lá em março, nós tínhamos 18 mil pessoas vacinadas. Em março. Agora, aqui em Passo Fundo, vacinados, ali embaixo, nós temos primeira dose, 145 mil pessoas, quer dizer, de 8 mil passou para 145, e vacinação completa, né, que é a segunda dose, 78 mil, totalizando 229 mil vacinas. Tá? Por isso que Passo Fundo, então, ganhou o prêmio, foi em primeiro lugar no prêmio de vacinação no estado do Rio Grande do Sul. Trabalho intenso da Secretaria da Saúde, mais uma vez cumprimento, então, o trabalho da doutora Cristina e o trabalho de todo o pessoal da saúde que acompanhou a doutora, porque ela sozinha, evidentemente, não tem como fazer muita coisa. Então, isso aqui saiu ontem no jornal. Primeira dose de vacina já foi aplicada em 70% dos passafundenses. Isso é muito bom, isso é muito importante. Assim, no Brasil e no mundo, né? Quais são os países que mais aplicaram dose de vacina contra a Covid-19? Ou Covid, né? Então, veja assim, Estados Unidos está lá com 170, 180 milhões de vacinas aplicadas. Depois vem a China, baixo um pouco de 160 milhões. A Índia, a Inglaterra e o Brasil. Né? Lembra que o Tchequinho, mais de uma vez, veio aqui e informou isso, né, Tchequinho? Que era o terceiro, quarto, quinto país em termos de aplicação da vacina. E eu lembro que eu vim contestar, que isso não era muito importante, eu queria ver, era o percentual da população em relação ao número absoluto. Esse aí é o número absoluto. E, por último, eu quero mostrar para vocês parcela da população vacinadas contra o Covid ao longo do tempo. Lá no dia 30 de janeiro de 2021, vocês vejam lá que Israel, que é aquele gráfico azul, já partia, isso é percentual, de mais de 10% da população lá em janeiro de 2021. 31 de janeiro de 2021,
está ali em vermelho, vermelho mais claro, o Brasil, patinando, lá embaixo, não chegando a 3%. E continuando, e aqui então vai uma crítica, sim, ao país, o Brasil, que começou tardiamente a fazer a sua vacinação. Isso mostra aquilo que eu falei. Vejo aqui no final de toda a história, dia 28 de março, como é que nós estávamos? Israel está lá com 65% da sua população vacinada. Depois, logo abaixo, vem o Reino Unido. Depois vem os Estados Unidos, o Chile. O Chile deve estar ali com 45%. Né? Depois vem os Estados Unidos, que também lá naquela ocasião estava com 40% por aí. E nós, infelizmente, o Brasil, ali nos 10%. Isso é vacinação total, completa. Então, eu mostrei o gráfico antes, né? Agora cresceu bastante. Passamos desses 10% a 30%. Houve, de fato, um trabalho intenso. Se acredita muito isso ao SUS, pela estrutura montada pelo SUS, profissionais do SUS, né? Claro que tem que ter vacina. Muitas vezes falta vacina, mas nós estamos, com certeza, e quero ser bem otimista, ao ponto de dizer que parece sim que as vacinas estão chegando. E com certeza é a única maneira de resolver esse problema. É ter vacina e aplicar a vacina. Senhor presidente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço o tempo aqui que foi cedido. Espero, como eu falei, que tenha trazido algum proveito para vocês, para a família, quem está nos escutando em casa. Os profissionais da saúde estão aí, dispostos a ajudar naquilo que for possível. Méritos, mais uma vez, senhor Yaran, já lhe passo a palavra, a esses profissionais que não medem esforços para estar vacinando, atendendo o paciente e muitas vezes botando em risco a própria vida e dos seus familiares também. Muito obrigado, meu. Pois não, Yaran. Bom, em primeiro lugar, doutor Alberi, nosso vereador. Está muito baixo isso aqui, será? Parabéns pelo seu grande expediente e parabéns pelo assunto, doutor Alberi, porque é o assunto do momento no mundo, onde inclusive eu estava verificando que nos países de primeiro mundo, onde a vacina chegou, hoje a contaminação voltou novamente, inclusive de repente pelo próprio ação do Delta, né? Então a gente se preocupa muito com essa questão do pós-Covid, vamos continuar batendo até que a nossa população consiga ter o atendimento aquele merecido, para que não aconteça nenhuma morte mais em virtude do pós-Covid. É muito perigoso o pós-Covid, o senhor fala com propriedade. Parabéns pelo assunto que o senhor traz em pauta. E vamos continuar batalhando, sim. Parabéns, doutor Alberi. Muito obrigado. Eu quero dizer mais uma coisa. Eu me preocupo muito agora, o vereador Vilso já lhe passa a palavra, parece que o pessoal não está acreditando na variante Delta. Essa variante é muito contagiosa. E se acha até, isso são estudos que estão se fazendo, que agora em setembro, final de setembro, início de outubro, vai ter um pico novamente. Porque a população está achando que não precisa usar máscara, estão achando que não existe mais a doença, só que esqueceram de falar com o vírus. Ele acha que tem ainda, mas a população está achando que não. Aglomerações, né? Todas aquelas questões de precauções contra o vírus estão sendo largadas, porque parece que o pessoal cansou. Eu não quero saber mais do vírus. No entanto, ele está aí ainda. Principalmente essa variante, que ela é muito mais contagiosa que as outras. Pois não, vereador Wilson. Vereador, comentar pelo seu grande expediente e retomando esse tema, porque é importante a gente perceber a evolução do processo. E é importante também, e é exatamente isso que o senhor falou agora que eu ia chamar a atenção, a variante está aí e é importante nós continuarmos com os protocolos, o uso de máscara, o distanciamento e a vacinação. Tem pessoas ainda se negando a se vacinar e o direito coletivo nessa hora ele tem que estar acima do direito individual de não querer tomar a vacina, mas sim o cuidado, a empatia com o outro para que a gente possa lograr logo ali na frente uma vida mais tranquila
mais ou menos livre desse danado vírus. Obrigado. Muito obrigado, senhores e senhoras vereadores, pelo espaço, pelo momento que me cederam. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.